Olá, o meu nome é José Colarejo. Sou engenheiro mecânico e vamos proceder a uma formação sobre medição de caudal e de volume de água. Vamos prosseguir na ação de formação, medição de caudal e de volume de água, apresentando um módulo a que chamamos 2A, relativo a medidores de caudal e contadores de água analisados na vertente da medição residencial. Temos um apontamento histórico que se baseia nas medições feitas ao longo dos tempos. Temos uma análise de princípios de medição e uma análise de equipamentos usados na medição residencial. Começando pelo apontamento histórico, vamos ver sistemas de medição ao longo dos tempos. São sistemas de medição de escoamento em superfície livre, dita canal aberto. Vem da noite dos tempos a necessidade de gerir as instalações de distribuição de água. Já no Antigo Egito, a arqueologia atual tem feito o levantamento de situações de obra de engenharia hidráulica que são verdadeiramente notáveis. Existem vários canais e vários sistemas que ainda hoje são usados na hidráulica, destinados, por assim dizer, a domar as inundações do Nilo e a fazer a distribuição da água até aos locais que eram convenientes. Naturalmente que essa distribuição de água baseava-se em obras públicas e, por consequência, teriam de ser pagas pelos utilizadores destinatários dessa distribuição de água. Para isso havia sistemas de medição que ainda hoje este princípio é usado, são os chamados descarregadores, e que vemos exemplos, naturalmente bem mais recentes do que os do Egito, mas alguns deles bem antigos, em que se verifica a utilização do princípio do descarregador, que consiste na medição da altura da crista de onda imediatamente a montante do local onde o descarregador está a obstruir a passagem de água. Vemos aqui essa representação, neste caso recomendado a que seja a uma distância de 4 vezes a altura da profundidade da água. O mesmo princípio de descarregador nós vemos nos tempos modernos, no caso concreto, a medir o escoamento de um canal de águas residuais. Mas é exatamente o mesmo princípio. Os princípios de medição, que tanto são usados em canal aberto como em condutas fechadas cheias, basicamente são ou a medição direta do volume de água passada ou a medição da velocidade da água. Não há terceiro princípio que se saiba. Os tipos de medidores utilizados têm que ver com o objetivo deles. Podemos considerar um medidor de caudal, simplesmente designado como caudalímetro, que é qualquer instrumento de medição de qualquer tecnologia capaz de fornecer indicação do valor instantâneo do caudal de um fluido que passa numa conduta. Ou então, o conceito de contador de água, que será um instrumento concebido para medir, totalizar e indicar o volume nas condições da medição da água que passa através do transdutor de medição. Esta é uma definição formal, segundo o Decreto-Lei nº 45 de 2017 e também segundo a norma nacional, europeia e internacional NPEN ISO 4064. Resulta desta definição que qualquer caudalímetro pode ser utilizado como contador de água, sendo essa normalmente a sua função em sistemas de abastecimento de água, já que o objetivo principal desses instrumentos é o de medir volumes passados, independentemente da tecnologia utilizada, seja para efeitos de faturação, seja para efeitos de determinação de balanços hídricos. Os medidores utilizados para condutas fechadas cheias podem ser volumétricos, se usarem princípios volumétricos, que poderão ser de disco notante ou de âmbulo oscilante, ou de velocidade, que podem ser, conforme a tecnologia usada, turbina monojacto, turbina multijacto, de hélice, também chamados Voltman, ou a família dos caudalímetros, de que existem
diversos princípios de funcionamento, mas em que na indústria da água usamos os ultrassónicos e os eletromagnéticos. Existem outros, mas normalmente não são usados para efeitos de faturação. Analisando a medição residencial, que é o objetivo deste módulo, temos na medição volumétrica os chamados contadores volumétricos. Vemos aqui uma representação esquemática de um contador volumétrico de ar livre, ou seja, com a água à pressão atmosférica, que existiu nos primórdios da distribuição residencial de água, ou seja, no início do século XX, finais do século XIX. O contador consistia numa tina que recebia a água que era interrompida mediante uma válvula de flutuador quando a tina estava cheia e de cuja torneira se tirava água, em que no interior desse contador existia um sistema de pratos basculantes com duas divisórias, em que quando uma divisória estava a encher, estava a outra a despejar, e quando esta, por exemplo, enchia, o peso da água fazia-a bascular para este lado, ficando esta a despejar e a outra a encher. Um sistema articulado fazia a contagem das vezes que os pratos balanceavam, pelo que se pode considerar que esta medida, sendo volumétrica, é aquilo que poderemos, entre aspas, chamar uma medição a baldes. Vemos aqui a representação real de um contador volumétrico de ar livre, usado nos primórdios da distribuição domiciliária de água e que na época foi vulgarmente conhecido como contador Bastos. Bastos, que tinha que ver com a firma que fabricava estes contadores em Portugal sob licença. Uma imagem de curiosidade, que é a visualização de um contador Bastos a funcionar. Vemos aqui a água a correr da torneira, numa cena de uma cozinha no filme A Canção de Lisboa. Isto foi um filme realizado em 1933. Era uma situação clássica do contador, colocado normalmente na cozinha, num ponto alto. Vemos aqui a chegada de água com a torneira dita de segurança e o púcar, onde as pessoas iam buscar água para beber. No fundo, a filosofia de aplicação deste tipo de contador era a de levar a fonte para dentro de casa. Se nós considerarmos uma nora de tirar água de um poço, sem dúvida que, hipoteticamente, claro que se saiba nunca tal foi feito, mas hipoteticamente uma nora poderia ser usada como um contador volumétrico para a avaliação do regadio. Se não, vejamos, é constituída por vários alcatruzes. Se nós soubermos o volume de cada alcatruz, se soubermos quantos alcatruzes existem na nora, e se pusermos um conta-voltas a contar as voltas que o burro dá à volta do poço, temos um contador volumétrico. Mais uma vez o conceito de medir a água a baldes. Passando a contadores que existem de facto, temos o contador dito de disco notante, que aparece aqui apenas como uma curiosidade, na medida em que ele é um modelo correntemente utilizado nos Estados Unidos da América, mas mais ninguém o usa. Neste contador existe uma câmara volumétrica com um disco que balanceia no interior da câmara e que faz um movimento oscilante que se chama precisamente movimento de nutação. Daí o facto de se chamar a esse sistema disco notante. Passando aos contadores que o resto do mundo usa, nós podemos considerar o princípio volumétrico dentro do tal conceito de medir água a baldes, ou púcar, se quiserem, em que a água entra numa câmara volumétrica de êmbolo oscilante, entra por umas janelas, geralmente na zona inferior da câmara, provoca movimento no êmbolo oscilante e sai por umas janelas de uma tampa que não está materializada neste desenho, do lado oposto da câmara. Vemos aqui num desenho em corte a constituição interna de um contador volumétrico de êmbolo oscilante, em que existe um corpo, geralmente em latão ou em material de plástico. Temos aqui a câmara volumétrica, temos aqui o conjunto do totalizador que no fundo mostra o volume de água passado. Temos uma zona de vedação que veda a parte molhada do contador da parte seca
e temos um sistema de transmissão por arrasto magnético que transmite o movimento do interior molhado para o exterior seco. Vemos aqui vários modelos de contadores volumétricos do tipo residencial, portanto diâmetro nominal 15 mm ou diâmetro nominal 20 mm. Este é um contador a que podemos chamar clássico, com o corpo em latão de fundição ou de estampagem. Aqui temos um contador já de uma geração mais moderna, com o corpo realizado em material termoplástico. E neste caso concreto temos um contador também em latão, mas com a particularidade de ser montado em condutas de eixo vertical. Nada impede de o montar na horizontal, mas do ponto de vista de concepção ele foi concebido para ser montado a vertical. Aqui vemos esquematicamente como funciona a câmara volumétrica. A parte a negro é a representação do interior da câmara. Temos aqui aquilo a que chamamos o castelo interior da câmara, o pino central da câmara e um elemento a que chamamos placa divisória. A azul temos representado o êmbolo e o eixo do êmbolo. Se considerarmos 4 tempos de análise, no tempo 1 temos o êmbolo encostado à parte de cima, em que a velocidade dele é zero, com uma aceleração centrífuga máxima. Portanto, numa fração de segundo, o êmbolo neste ponto está parado. No ponto 2, temos o êmbolo, por hipótese, a rodar à esquerda, mas nada impediria que rodasse à direita, mas neste caso a rodar à esquerda, em que temos uma determinada velocidade tangencial e uma aceleração centrípeta de um determinado valor. Neste caso, centrífuga, perdão. No ponto 3, temos o êmbolo encostado à parte de baixo, com a sua máxima velocidade tangencial e uma aceleração centrífuga, que também é máxima, mas neste caso em sentido inverso da outra. O ponto 4, no fundo, é um simétrico do ponto 2, em que o êmbolo está a deslocar-se para cima em termos da visualização deste esquema. Neste slide vemos uma animação do movimento do êmbolo, em que temos aqui o êmbolo a cor-de-rosa e que se desloca neste movimento oscilante, guiado pela placa divisória. Estamos a ver ali as janelas de entrada e de saída da água. Neste slide seguinte, nós vamos analisar, num desenho similar ao slide anterior, a posição das diferentes formas da água dentro da câmara. Também em quatro tempos. No tempo 1, nós temos, também considerando rotação à esquerda, temos a água a entrar por esta janela e a fazer com que esta mini câmara interior se expanda, provocando um movimento do êmbolo neste sentido. Ao mesmo tempo, esta água que está aqui representada a amarelo e que naquele instante não estava em comunicação nem com a entrada nem com a saída, começa a escoar-se no ponto 2 pela janela de saída. No ponto 3, esta mini câmara atingiu a sua expansão maior, esta atingiu também o seu volume maior e também neste instante esta água está parada, não está nem em comunicação com a entrada nem em comunicação saída. As zonas representadas a amarelo, em que a água não comunica nem com a entrada nem com a saída, chamamos água em transporte. No ponto 4, continuamos a ver esta mini câmara a expandir, enquanto a água que existe nas outras câmaras interiores está a ser expulsada pela janela de saída. Portanto, o que nós concluímos daqui é que nunca, em qualquer instante, existe comunicação direta entre a entrada e a saída. A água é sempre transportada de um lado para o outro através destas mini câmaras variáveis que se formam no interior da câmara volumétrica, pelo que permanece válida aquela afirmação que fizemos atrás de que o sistema volumétrico transporta água a baldes. Vamos ver agora o princípio de medição velocimétrica concretizado em contadores chamados monojacto.
O contador monojacto, simbolicamente, pode ser representado por um molinete que recebe água, portanto entra em movimento em consequência disso. A sua forma mais básica consiste num corpo de contador, no interior do qual existe uma turbina molinete, com entradas de água e saída tangenciais, repare-se nas tubeiras enviesadas, que induzem movimento na turbina e produzem, portanto, o movimento do contador. Vemos aqui uma representação em corte de um contador desses. Vemos aqui vários modelos comerciais de vários fabricantes de contadores monojacto. Atente-se sempre que as tubeiras de entrada e de saída são enviesadas. Vê-se isso num caso e no outro. Neste que está visto do lado contrário em relação a estes dois, vemos que a tubeira enviesada está à parte de trás da imagem. Estamos a falar de modelos residenciais, ou seja, DN15 e DN20. Vamos agora ver na medição velocimétrica, mas com contadores multijacto. O princípio do multijacto, como o próprio nome indica, consiste em que haja vários jactos a atacar a turbina molinete de uma forma periférica. Na prática, isso traduz pela existência de uma câmara, a que chamamos câmara velocimétrica, ou também vulgarmente designada como câmara da turbina, em que existem tubeiras de entrada de água que fazem incidir os jactos sobre a turbina e depois há tubeiras de saída à parte de cima dessa câmara velocimétrica. A organização interna de um contador de velocidade multijacto é como nós podemos observar neste desenho. Vemos, à semelhança do que vimos no contador volumétrico, vemos aqui um corpo que geralmente é em latão, podendo também ser em material de plástico. Vemos aqui a câmara da turbina, que está pousada naquilo que chamamos a sede da câmara. Vemos aqui as tubeiras de ataque da água que entra sobre a turbina. Vemos as tubeiras de saída e a água sai pelo outro lado. Chamamos aqui a atenção a este pormenor, que mais à frente explicaremos o que é. Em cima temos o totalizador, onde se faz a contagem do contador, e, à semelhança dos outros contadores, temos uma transmissão por arrasto magnético entre a zona molhada e a zona seca. Há um pormenor importante que nesta altura convém chamar a atenção. Os contadores volumétricos não têm qualquer órgão de regulação. A câmara volumétrica é desenhada para ter um determinado volume cíclico. O tal volume cíclico é a água transportada por cada volta do êmbolo oscilante. O tal conceito da água transportada a baldes. E é aquilo e ponto final. Os contadores de velocidade têm necessariamente de ter um órgão de regulação. Nestes contadores multijacto, o órgão de regulação mais convencional consiste no chamado canal de bypass, que tanto pode estar do lado da entrada como do lado da saída, é uma questão de concepção do fabrico, e consiste no seguinte, ou seja, o contador é concebido para que rode com uma velocidade ligeiramente superior àquela que seria necessária e em seguida, por regulação do canal de bypass, alguma água é desviada diretamente da entrada para a saída, portanto essa água que foi desviada não passou na turbina e por consequência a turbina vai rodar um pouco mais devagar até ficar no ponto certo. Todos os contadores de velocidade necessitam de um qualquer órgão de regulação. Esta é uma solução construtiva, existem outras. Vemos aqui modelos residenciais de contadores multijacto, também DN15 ou DN20, em que a sua principal característica identificadora consiste neste bujão que depois é selado e que tapa o parafuso regulador do tal regulador de bypass. Estamos a vê-los aqui. Continuando na medição velocimétrica, vamos então agora ver o princípio de funcionamento dos contadores ultrassónicos. O princípio mais consagrado é o princípio da medição do tempo de trânsito. Em que é que consiste?
consiste num conjunto de duas sondas ultrassónicas, que ambas são emissoras e receptoras de um feixe de ultrassons, colocadas de forma diagonal em relação ao eixo da conduta. Repare-se que o feixe de ultrassons, que é emitido pela sonda T1, e aqui representado como sendo o feixe C1, é emitido sobre a sonda T2 e, uma vez que a posição das sondas é à diagonal, existe uma componente horizontal deste vetor que, no caso do feixe C1, essa componente horizontal é do mesmo sentido do escoamento. Por outro lado, a sonda T2 emite um feixe C2 sobre a sonda T1, em que esse feixe vai em contracorrente com o deslocamento do escoamento. Portanto, sabendo nós qual é a velocidade de propagação de uma onda sonora na água, é lógico que o feixe C2 vai levar mais tempo a chegar à T1 do que o feixe C1 leva a chegar à T2. Medida a diferença de tempo, e por isso é que se chama medição do tempo de trânsito, calcula-se a velocidade do escoamento da água. Vemos aqui três exemplos de três fabricantes diferentes de contadores residenciais ultrassónicos para diâmetro 15 ou diâmetro 20. Claro que estes contadores já são completamente eletrónicos e, portanto, também, além da sua capacidade de medição, também têm possibilidades de fazer diretamente emissão de sinal para efeitos de telemetria. Com isto, terminamos o módulo 2A. Agradecemos a vossa atenção. Eventuais perguntas poderão ser dirigidas para o e-mail abaixo